E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Refletindo Nossa Fé. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, é importante pra gente. Antes até de eu me apresentar para você. Por quê? Porque se você não fizer isso, o nosso vídeo não ganha relevância. Eles não colocam o nosso vídeo para você assistir. Então eu sou o Ed. E eu a Simone. A gente vai bater um papo aqui, como a gente combinou lá atrás. Você vai colocar suas perguntas lá no Instagram. E aí a gente vai conversar aqui sobre as perguntas que você colocou. Uma coisa que eu quero deixar claro para você é o seguinte: eu olhei as perguntas antes, a gente pensou na resposta. Não tem nada de improviso. A gente pode fazer um dia de improviso ao vivo, mas hoje está pensado. Hoje a gente vai falar, como você leu já lá no nosso card, que nós vamos falar sobre depois da morte. É uma coisa que incomoda, porque a gente perde muitas vezes um amigo, um parente, e a gente fica com aquela coisa na cabeça. Onde a pessoa está? Ela já está com Deus? Ela não está? Onde ela está? E a gente vai falar sobre isso. Para começar, a gente vai começar lendo a Bíblia. Hoje a gente vai começar lendo a Bíblia, antes de qualquer questionamento. Ok? Lê para mim, amor, por favor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Quando esse texto diz o salário do pecado é a morte, a gente está falando de uma coisa que vai acontecer depois da morte humana. Então a gente tem que pensar que vai ter uma vida ou uma morte, porque a segunda parte do versículo fala sobre vida eterna. Então a gente vai dividir já desde já duas coisas. Inclusive já era uma das questões que estava aí pra gente, que é a explicação do texto sobre se existe vida eterna e se existe morte eterna. Vida eterna é com Deus, morte eterna é para Deus, mas essa morte é uma vida eterna no inferno. Ok? Eu acho que deu para entender. Vamos lá, coloca para mim a primeira pergunta. Você conhece alguém que voltou da morte? Conheço, não pessoalmente, mas conheço pela fé. Eu acredito em Jesus e acredito que ele morreu numa cruz e no terceiro dia ele ressuscitou. Então esse é o primeiro caso que eu acredito. Segundo caso, na Bíblia também tem a história de Lázaro. Lázaro, eu vou colocar aqui do lado o texto para você conferir. Lázaro, ele estava morto e ele já cheirava mal e ele foi ressuscitado por Jesus. Além disso, a gente escuta alguns testemunhos, que na verdade são histórias, de pessoas que passaram por essa experiência de morte, até com atestado de óbito. Só que eu não conheço pessoalmente. Então eu digo para você, eu acredito pela fé em Jesus. Os outros casos eu acho que seja possível, porque para Deus não existe nada impossível, mas eu não conheço pessoalmente. O que tenho que fazer para ter vida após a morte? O que está no texto, eu preciso acreditar em Jesus. A segunda parte do texto, você lê para mim a segunda parte do... Olha o que diz na segunda parte do texto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então se eu aceito aquele sacrifício que nós já falamos lá no vídeo 1, lá, se Deus existe, a gente já falou sobre o sacrifício de Jesus e sobre a necessidade de você e eu aceitarmos esse sacrifício. Se a gente não aceitar, não adianta, não tem negociação. E a gente não vai ter a vida eterna. E quando a gente fala, vou repetir essa parte para ficar bem claro, morte eterna não é que acabou tudo não, é morte para Deus. E é vida eterna no inferno, junto com o diabo e os seus demônios, que são anjos caídos. Um dia falamos sobre isso. Existe prova científica que alguém tenha voltado da morte? Não que eu conheça, mas como eu comentei agora com você, a gente já viu testemunho de pessoas que passaram pela experiência de estar no necrotério e ter voltado, contando experiências e dizendo, olha, eu tenho até atestado de óbito, eu já vi, mas eu não consigo te provar. Mas pela fé eu acho possível acontecer, porque para Deus nada é impossível. Então, não vejo dificuldade nisso. Próximo. Se eu for bom, posso ter vida eterna? Então, a gente faz uma confusão com isso. Por quê? Porque a condição para você e eu, a Simone, minha família, a humanidade ir para o céu não é ser bom. As pessoas confundem isso. Na verdade, eu preciso aceitar Jesus. Porque ser bom
meu pai e minha mãe podem ter me ensinado a ser bom. Quanta gente a gente tem contato, né, amor? Que são pessoas maravilhosas, mas se elas não aceitarem Jesus, a condição que Deus deu não era ser bom. Se ela não aceitar que Jesus morreu e ressuscitou, e que através dele, única e exclusivamente, é como ela vai para o céu, ela não vai para o céu. E não é a Bíblia que diz isso, não é a gente não está criando história, a gente não está criando dificuldade para você ir para o céu. Mas depois que você aceita Jesus, que você se torna uma nova pessoa, até lá no The Chosen, né? Tem uma passagem muito legal onde Nicodemos, que é uma autoridade, vou acabar fazendo um spoiler aqui, mas ele vai conversar com Jesus e ele está na Bíblia também, não é spoiler, mas está na Bíblia. E aí ele vai lá e pergunta, o que é necessário fazer? Jesus fala, nascer de novo, fala para ele, nascer de novo. E nascer de novo é isso, é você nascer sendo uma nova pessoa, com novos valores. E aí sim, um cristão com boas atitudes, aí você vai para o céu. Então você se tornou um cristão e você tem boas atitudes. Você é uma pessoa boa. Vamos para mais um versículo. Mais um versículo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Você acredita em reencarnação? Vamos lá. Primeiro, eu quero que você entenda que eu vou falar a nossa opinião aqui, mas eu respeito se você acredita. E eu vou adiantar uma parte da história fazendo o inverso. Primeiro a gente vai ter que raciocinar junto, o canal é refletindo, sobre se houver qualquer outra forma para eu ir para o céu que não seja através de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz teria sido inútil. Pensa comigo, se eu for bom e a minha bondade me levar para o céu, para que Jesus teria morrido? Inútil. Se eu fizer qualquer coisa que me leve até Deus pelos meus esforços, para que Jesus teria morrido? Então a gente não precisaria de Jesus. Jesus seria apenas uma figura ilustrativa na história. Não é. Então, se eu quero ir para o céu, como Deus deixou na Bíblia, nesse texto que foi projetado para você aqui, a gente vai deixar referência para você olhar, diz que ao homem cabe uma morte e depois o juízo. Uma morte, a morte do nosso corpo. Após isso nós seremos julgados. E aí Deus vai perguntar para mim e para você, você aceitou o sacrifício do meu filho? Aí eu vou dizer, eu aceitei. E ele vai falar, bendito, vem aqui, você é bendito, entra na glória eterna. Aí Deus vai perguntar para você, você aceitou? Se você falar não, qual a sua justificativa? Não tem, porque você está sabendo hoje. Através desse vídeo você está sabendo que você não precisa fazer nada, você não precisa fazer uma evolução na sua vida para você poder alcançar a vida eterna, porque Jesus te garante isso através de uma morte e depois o juízo. Então não tem 2, 3, 4 mortes. Esse é o texto da Bíblia que não deixa nós acreditarmos em reencarnação. Mas eu tenho amigos que acreditam. E aí eu falo para você, vou deixar de ser seu amigo porque você acredita? Não. Mas se você quiser pensar na Bíblia como o seu guia, o seu manual, a gente compra uma TV, um carro, a gente pega o manual para ler. O manual de Deus é a Bíblia. Peguei lá e vi. Não dá para ir para o céu fazendo outra coisa. Eu não vou evoluir. Inclusive um dia a gente vai falar sobre a evolução versus a criação. Outro assunto. Já está preparado, né? E a gente vai bater um papo sobre isso. Mas é isso, eu não quero que você se sinta ofendido, mas a verdade é essa, a gente tem que falar a verdade. Não pode, passar a mão na cabeça e falar, olha, talvez. Não, segundo a Bíblia não. E o segundo que eu acredito também não. É através de Jesus, ok? Obrigado por ter ficado até aqui com a gente, valeu pela sua ajuda, pelo seu compartilhar. Manda esse vídeo, se você achar legal, para as pessoas que você gosta. Se você gostou, deixa o seu joinha. E se você não gostou, dá o seu negativo para mim, porque a gente vai se analisar. A gente não vai sair... A gente é amador. Aqui ninguém está fazendo... A gente está tentando fazer uma coisa para ajudar. Mas a gente é amador. E a gente vai precisar do feedback de vocês. Então, o que vocês colocarem pra gente, a gente vai tentar aplicar. Tá bom? Beijão. Beijo. Tchau, gente.